Arro, pessoal, estou começando aqui mais uma série de vídeos, na verdade, aulas sobre óleos essenciais. E eu estou fazendo isso para o pessoal da minha rede, da do Terra, né? Mas resolvi também deixar liberado aqui no YouTube, pelo menos temporariamente, não sei se sempre, mas todo mundo que fizer parte aí da minha rede, que entrar, né, no meu time, vai poder receber essas aulas e a gente vai poder até conversar sobre, enfim. E a gente vai começar com o alecrim, porque tivemos uma semana Bogo, e aí um dos óleos da semana Bogo foi justamente o alecrim. E aí já vieram me perguntar, né, sobre o alecrim, como é que é, o que que ele traz de benefícios, e eu resolvi fazer a aula que eu quero fazer para cada um dos óleos, né, fazer esse tipo de aula que a gente vai ver aqui, para você poder entender, aprender a usar os óleos, e vamos começar com o alecrim. E claro, né, o óleo de alecrim está aqui comigo, eu vou pingar uma gotinha na mão, esse óleo que é maravilhoso, principalmente para trabalho, ele ajuda na concentração, como vocês vão ver. E eu vou inalar um pouquinho aqui. Se você está assistindo essa aula e tem um alecrim, pega também, para você se conectar com a energia dele. Você só espalha um pouquinho na mão, faz uma conchinha e faz algumas inspirações, né, profundas. E você vai sentindo esse aroma maravilhoso do alecrim. Você pode já visualizar, né? Eu coloquei a apresentação, né, a capa dela com os alecrins ali na parte da foto. E vamos lá começar a nossa jornada. Então, vamos falar sobre o óleo essencial de alecrim, em inglês, conhecido como rosemary, né? Então, se você pesquisar em inglês, você vai encontrar rosemary. E o nome científico dele é sempre importante, lembra, né? Quando a gente fala de plantas e óleos essenciais estão ali no mundo das plantas, é importante que a gente veja o nome científico, porque a gente sabe que existem aí subespécies, nomes diferentes, nomes populares. Então, sempre que você for pegar alguma planta, né, como referência, procure se você tem acesso ao nome científico dela. Porque numa região uma planta pode ter um nome, na outra região pode ter outro nome. E é a mesma planta, né? Ou numa região a planta chama X, na outra ela chama X também, mas são plantas diferentes. Então, é sempre importante olhar o nome, né, científico. No caso do alecrim, é Rosmarinus officinalis. E sempre que você comprar um óleo essencial também, né? No caso da Duterra, eles são garantidamente puros, né? Você pode comprar com tranquilidade. Mas eu sei que tem muitos no mercado e você pode querer comprar de alguma outra marca. É muito importante que você veja, né, no vidrinho do óleo, no rótulo, que ele seja puramente rosmarino officinalis, que não tenha nenhuma mistura. Por quê? Porque tem sim muitos vidrinhos que são vendidos como óleo essencial, mas até misturam com outras coisas, ou é uma essência sintética. Então, isso aqui é importante. E como o alecrim ele tem alguns quimiotipos, eu não vou entrar nesse detalhe aqui para não, né, ficar um pouco complicado, mas cada planta, dependendo da região, né, daquilo que ele recebe de nutriente, pode ter um quimiotipo específico, porque vocês vão ver que os óleos essenciais eles têm toda uma química por trás deles. O da Terra é o quimiotipo 1,8 cineol, né, que a gente vai falar sobre as propriedades dele aqui. Então vamos lá começar passando aí as informações técnicas, né, algumas informações básicas sobre essa planta. Primeiro, ela é da família botânica Labiatae, que é da família das mentas, né? Então ela tem ali, essa família das mentas é grande, né? Não é só a menta, o hortelã, que é o mais conhecido, mas tem várias aí plantas aromáticas que fazem parte dessa família. É um arbusto perene, né, com altura média de 1,20 m. É maravilhoso o alecrim. Eu não sei se você gosta de plantar, eu adoro plantar. E eu lembro de um alecrim que eu plantei, um pé de alecrim, que ele ficou grande mesmo, né? Ele ficou bem grande. Eu acho que ele estava num ambiente que era muito propício, né? Porque era um ambiente que emulava muito o ambiente original do alecrim. Ele era um barranco e recebia muito vento. Então ele cresceu, cresceu demais, ficou lindo, ficou com um tronco grosso mesmo, parecendo uma árvore, e chegou a dar flor, né? Chegou a dar essas flores lindas. E no geral você vê muito alecrim aí, muito pé de alecrim que as pessoas plantam, mas é difícil você ver um florido, né? Porque para ele florir, se eu não me engano, ele tem que ter pelo menos 2 anos. Ou seja, tem um tempo ali de amadurecimento do alecrim, ele tem que ter as condições ideais também para ele florir. Mas é uma planta que eu considero, eu reconheço, quer dizer, eu recomendo muito que você tenha. Se você gosta de óleo essencial, é interessante também você gostar de plantas e você pode ter um pezinho de alecrim, nem que seja num vasinho pequeno, enfim, até porque ele é um tempero maravilhoso, né? E você pode usar, né, o seu próprio alecrim como tempero, como chá, enfim, é maravilhoso ter. O método de extração, né, do óleo de alecrim é a destilação a vapor da planta em floração, né? Então,
tem a participação das flores também. E aqui já vai a primeira dica, a gente vai falar muito sobre isso, né, ao longo dos nossos encontros, e depois eu quero fazer encontros ao vivo, mas aí para quem está, né, no meu time, para a gente poder conversar também ali ao vivo, mas as pessoas falam, né, mas o óleo essencial é caro, né, porque tem um valor ali agregado elevado. Mas por quê? Porque o óleo essencial, se você for parar para pensar, se ele é natural mesmo, puro, ele é a essência da planta. Então, é aquela molécula, aquele olhinho lá, né, que na verdade não é um óleo, mas é chamado de óleo essencial, mas que dá o aroma da planta. Então, sempre que a gente vai ter um vidrinho de óleo essencial, tem muita planta envolvida. Né? Então, é uma grande quantidade de planta para poder extrair aquele óleo essencial que é a essência dela. E aí, claro, né? Dependendo da planta, você tem aí uma facilidade maior, uma abundância maior e você consegue realmente ter um valor mais barato. Por exemplo, a óleo essencial de laranja. A óleo essencial de laranja, se você já viu um pé de laranja, ele dá muito fruto, dá muita laranja, já se planta muita laranja no mundo, né? Porque fazem suco, enfim. Então, é abundante. Então, o óleo essencial de laranja, ele é um óleo que tende a ser bem barato, comparado principalmente a alguns que são mais difíceis, por exemplo, o óleo de rosa, que exige muitas e muitas pétalas de rosa e para quem também planta rosa, eu tenho, né, uma roseira no quintal, é desafiador plantar roseira, né, ter ela ali. E além disso, é muita planta envolvida para poder gerar umas gotinhas. Então já fica a dica, né? Se você tem ali uma determinada marca de óleo essencial, onde um óleo de rosa é o mesmo preço de um óleo de alecrim, você já vê que tem coisa errada ali. É essência, sem dúvida, porque não tem como, é simplesmente impossível um óleo de alecrim custar a mesma coisa que um óleo de rosa, por conta da quantidade de plantas e do trabalho que se dá para poder ter. Então, é feito pela destilação a vapor. A origem é Marrocos e Espanha, né? Então, o óleo de alecrim, a planta alecrim, ela vem lá do Mediterrâneo e a do terra ela tem ali a extração, né, em Marrocos e na Espanha. Os sistemas corporais afetados, ou seja, essa parte aqui, cada óleo a gente vai falar sobre essas partes técnicas aqui. Os sistemas corporais afetados principais são o sistema imunológico, o respiratório e o nervoso, e a gente vai entender detalhando ali tudo isso. E os principais componentes, aí que entra a questão do quimiotipo, né? O óleo de alecrim ele pode ter alguns quimiotipos. No caso do dado terra é o 1,8 cineol, né? Mas tem também outros quimiotipos de alecrim que pode ser mais rico em alfa-pineno ou cânfora. Né? No caso do dado terra é 1,8 cineol. Bom, os históricos do alecrim, a gente vai passar também em cada aula, a gente vai passar sobre os históricos da planta, né, trazer um pouco mais da informação da planta em si, porque lembra, né? O óleo essencial ele traz a alma da planta, a essência da planta, a química da planta e tudo que a planta faz na natureza, ela tem uma ressonância com o que ela vai fazer na nossa vida. E o uso histórico também é muito curioso porque já traz para a gente a sabedoria dos antigos para que a gente possa aplicar na nossa vida. Então, os óleos essenciais, as plantas, né, eles já são estudados há muito tempo, são utilizados pela humanidade há muito tempo. E hoje continuam a ser estudados. Então é muito interessante que os óleos essenciais, apesar de não ter tanta ênfase, porque não tem como patentear um óleo, você não tem como criar uma patente do óleo de alecrim, né? Então, o que se pesquisar do óleo de alecrim, você mesmo poderia, né? É que dá muito trabalho, principalmente ter em qualidade, né? E quantidade. Mas você mesmo poderia, de repente, ter um pezinho de alecrim ali, tratar dele muito bem, dar tudo que ele precisa ao máximo, né? E extrair o seu óleo de alecrim, né? O óleo essencial de alecrim. Então não tem como patentear. Então não há muito interesse, né, de algumas grandes indústrias, mas ainda assim, se você for no PubMed, que é um repositório de estudos, tem milhares e milhares de estudos feitos com óleos essenciais. Bom, o uso histórico do alecrim era uma planta considerada sagrada por muitas civilizações. Foi usada como fumigante para ajudar a afastar maus espíritos e proteger contra pragas e doenças infecciosas. Então, o alecrim ele tem essa coisa de limpeza, né? Porque ele realmente ele ajuda, né, a combater, matar alguns micro-organismos. E é muito interessante na questão de lei hermética, assim acima como abaixo, assim dentro como fora, e assim no plano físico como no plano espiritual. Então, uma planta era utilizada para afastar maus espíritos, por exemplo. Você defuma, né, com alecrim e o que acontece, né? O mau espírito ele pode ser, inclusive, interpretado também como um micro-organismo que vem te causar uma doença.
né? Então é muito interessante perceber como a planta era utilizada realmente como meio de proteção e limpeza, né? E o alecrim ele pode ser utilizado, o óleo essencial de alecrim, para quem estiver trabalhando ali na parte energética, pode utilizar o óleo essencial de alecrim como proteção e limpeza, né? Através desse uso histórico que a gente tem dos nossos antepassados de várias civilizações. Gregos e romanos, especificamente, usavam-no em casamentos como um símbolo de fidelidade e em funerais como recordação. Então, esses usos aqui, a gente vai ver também que energeticamente o alecrim ele ajuda muito na questão amorosa, na questão de relacionamento, e ele ajuda muito também na questão de transições, né, de deixar ali a questão da morte, né, lidar com a morte. O alecrim ajuda muito nisso, e não era à toa que esses povos antigos utilizavam tanto como, né, a questão de casamento, que é a questão amorosa, quanto funeral, que é a questão envolvendo a morte. E isso aqui acho que é o mais conhecido do alecrim. Estudantes na Grécia utilizavam o ramo nos cabelos para ajudá-los a passar nos exames. Aqui eu trago, e essas aulas não são bate-papo também, né? Então veja, eu não vou só ficar lendo um monte de informação, né, de cada planta. A gente vai conversar mesmo, e eu vou trazer todos os outros conhecimentos que eu tenho. É muito interessante porque a gente sabe sim, né, hoje, através de pesquisas, que o alecrim ele tem componentes que ajudam sim na memória, que ajudam, né, no nosso cérebro e assim por diante. Shakespeare também dizia, né, nas peças dele, tem uma passagem que fala para a memória o alecrim, e os estudantes antigos, né, da Grécia Antiga usavam um ramo no cabelo para passar nos exames. Mas aqui eu trago uma questão interessante que é da energia da planta. Porque você vê, eles usavam o ramo de alecrim, né, nos cabelos para passar, ou seja, ele não está nem consumindo o alecrim, não está nem sentindo, até sente o cheiro, né, mas não é tão forte, né, mas ele está pegando o quê? A energia da planta, a fitoenergética da planta. Inclusive nessas aulas, a gente vai considerar sim toda a parte física e a parte psicoemocional e espiritual, né? E dentre elas a fitoenergética. Parte da pesquisa dessa aula vem desse livro aqui, que talvez seja bem conhecido para algumas pessoas, que é a fitoenergética. Então, todo óleo essencial que a gente tiver disponível pela fitoenergética, eu vou trazer a informação aqui também. Então é como se eles já soubessem que a vibração do alecrim, né, toda essa parte vibracional, a assinatura do alecrim, ajudasse no cérebro e por isso eles usassem dessa forma. Agora imagina se você junta hoje as duas coisas. Se você pinga uma gotinha do óleo essencial na mão, inala, fazendo isso fisicamente, materialmente, você está gerando, trazendo moléculas do alecrim para a sua corrente sanguínea, para o seu cérebro e tudo, e ainda assim está trabalhando com a vibração dele. Então veja como o alecrim pode ser um grande aliado em toda a parte que envolve estudo e concentração e memória. Bom, principais indicações físicas aqui, eu deixo aquele aviso, né? Embora tenha alguns nomes aqui de doenças, a ideia não é que o óleo cure essas doenças, ele auxilia, ele ajuda, né, nesses processos. E se você tiver alguma coisa, né, você tem que buscar o seu apoio, né, médico e assim por diante. Aqui eu não estou dizendo para você simplesmente substituir, mas ter o conhecimento é importante e todo esse conhecimento, né, é baseado em pesquisas, em livros, então por isso que eu estou trazendo aqui. Bom, ele é muito utilizado para problemas de pele e cabelo, né? Então ele pode ser utilizado como auxílio em caso de acne, dermatite, caspa, né? Cabelo oleoso e perda de cabelo. Bom, aqui eu deixo um destaque porque o alecrim ele é conhecidíssimo. Tenho dúvida que quem gosta desse tipo de conteúdo, né, já se deparou no YouTube, por exemplo, com vídeos falando para você poder fazer um chá de alecrim, para você poder preparar algum óleo com alecrim e se usar óleo essencial de alecrim mais forte ainda, para crescer o cabelo, para o cabelo ficar forte, bonito. Então, isso é extremamente conhecido e sim, né, o óleo de alecrim ele é muito utilizado para isso, pode ser muito utilizado, né? Quem tiver o óleo de alecrim em mãos e quer, né, trabalhar a questão dos cabelos, com certeza ele vai ser um grande aliado. Não só o alecrim, outros óleos também, mas ele é um dos mais, diz que tem mais destaque na questão do crescimento do cabelo. No sistema circulatório, músculos e articulações. Ele auxilia, né, em casos de artrite, dor muscular. Então ele pode ser um óleo que você dilui ele, sempre diluído, depois a gente vai falar sobre a forma de uso. Você pode diluir ele num óleo vegetal para massagem, né? Então está com uma dor muscular, ou porque treinou muito, ou porque está com alguma dor específica, você pode fazer uma massagem, né, com óleo essencial de alecrim ali. Ele auxilia em caso de palpitação, má circulação, né, reumatismo, varizes, estimula a circulação e fortalece o coração. Ele tem essa ação ali no sistema circulatório. No sistema digestivo,
ele é um tônico para o fígado e vesícula biliar, né? Então ele também é bem conhecido para trabalhar questões do fígado. No sistema respiratório, ele ajuda, né, em casos de asma, bronquite e sinusite. No sistema nervoso, aí o alecrim também é muito conhecido, como a gente já falou, né, pelo estímulo do cérebro. Ele auxilia em casos de dores de cabeças, fadiga mental, né, e exaustão nervosa. Ou seja, quando você está ali, sei lá, fadigada, e outros óleos ajudam nisso também, mas o alecrim ele pode ser um grande apoio e principalmente estimula o cérebro e a memória. Então, hoje eu diria que o que mais se fala do alecrim em termos de uso físico é para a questão do cabelo aqui, né? Então, para poder ajudar a crescer, fortalecer cabelo, e a questão dos estudos, da concentração, do foco, da memória, ou seja, o benefício no cérebro. Principais indicações psicoemocionais. E as psicoemocionais e energéticas, né, vibracionais, são as que eu mais gosto, né? Porque eu gosto muito de trabalhar essa parte sutil. Então, o alecrim, ele ajuda a trazer lucidez e acuidade mental. Ele estimula a atenção, a memória e o senso de presença. Então, veja que ele pode ser um grande aliado para pessoas que estudam muito ou que precisam fazer trabalhos que exijam concentração, que às vezes a pessoa ela fica muito ali dependente, por exemplo, de café, né, cafeína, ou até tem gente que pega ali uns remédios mais fortes aí para poder ter concentração, essas coisas. Por que não utilizar o óleo de alecrim, que é super natural, é delicioso o cheiro e ele vai te auxiliar, né, com essa questão de ter atenção. Ele combate a negatividade e o ciúme. Né, ajuda a curar emoções, trazendo-as à superfície, e auxilia no processo de luto. Então aqui vem uma parte bem terapêutica do óleo essencial de alecrim. Então, por exemplo, pessoas que têm muito problemas com ciúme pode utilizar óleo de alecrim. Claro que ele pode ser um grande auxílio, né, como uma extensão terapêutica. Então, se você está passando por alguma terapia e a pessoa, né, que você está passando ali tiver esse conhecimento, ela poderia indicar o óleo essencial de alecrim para ajudar no processo. Então, temos sim pessoas que, por exemplo, sofrem muito por causa de um ciúme excessivo e aí é interessante buscar, né, o conhecimento, trabalhar essa questão. O óleo de alecrim ele pode ajudar. Trazer emoções à tona para poder ser curadas. Então, o alecrim também é um óleo muito bom para cura emocional e ele auxilia no processo de luto. Né? Então, novamente, é aquela temática que a gente já comentou, né, que os antigos, já sabendo disso, utilizavam já em funerais. Então, enquanto a pessoa está ali, né, vendo ali um ente querido, de repente, ser, né, velado ali, ele já tem um alecrim ali para ajudar nesse processo. E aí, para quem estiver passando por isso, eu diria também que o cristal ametista pode ser um grande aliado. Então, alecrim e ametista ajudariam bastante nesse sentido. Bom, ajuda a reconhecer os problemas em torno da fidelidade e do amor. Então, isso aqui também é muito importante. Pessoas, né, que de repente querem ter um relacionamento ali monogâmico e tudo, mas tem problemas, não conseguem ali manter a fidelidade, então tem coisas de traições e assim por diante. Então, o alecrim ele pode ajudar nesse sentido, né? Ele ajuda a confortar decepções amorosas e o seu uso é apropriado para realizar a ruptura de um relacionamento. Então, também ele é um óleo essencial. Veja como ele trabalha bastante questões amorosas, né, de relacionamento. Ele ajuda para quem de repente passou por uma grande decepção, né? E inclusive quando se tem um término de relacionamento também é um luto, né? Também é um luto. O luto não é só, por exemplo, quando alguém falece, mas o luto é uma perda. Então, quando um relacionamento termina, principalmente um relacionamento, às vezes, né, de longa duração, também se entra num luto ali. E o alecrim pode ajudar, tanto na questão do luto, quanto na questão do entendimento, né, de tudo que aconteceu, e também na questão de divorciar, né? O divórcio energético que a gente fala, né? Tirar as ligações profundas com aquela pessoa para poder seguir em frente. E ele também ajuda a erradicar a falsa crença e o medo de que você não tem inteligência. E sim, tem pessoas que têm essa questão. Para quem está chegando aqui agora, de repente pegou esse vídeo por conta, né, do alecrim, do óleo essencial, enfim. Eu sou astrólogo, terapeuta, então trabalho com várias linhas. E no mapa astral a gente vê sim alguns pontos que podem trazer isso, a falsa crença e o medo de que você não tem inteligência. Pode ser um Quirón em Gêmeos, pode ser um Quirón na casa 3, né, um Quirón aspectando Mercúrio, enfim, que traz uma ferida com relação a isso. Então, tem pessoas que têm uma capacidade enorme, têm um conhecimento, uma inteligência, mas parece que ela sempre está dizendo que
não é suficiente, que ela não conhece, que ela precisa de mais, que ela sabe muito pouco e assim por diante. Então o alecrim, ele pode ser um grande aliado. Agora, olha que lindo, pessoal, você pode ter o alecrim como seu companheiro de estudo, né, onde você vai ter ele junto com você. Recomendo também uma sodalita, né, um cristal sodalita, pode ser um cristal de quartzo, um cristal tabular, enfim, e você vai ter o óleo essencial te ajudando a ter concentração, a trabalhar sua memória e também curando se você tiver alguma crença ali de que não tem inteligência suficiente. Olha que maravilha que o óleo essencial pode fazer para você. Energética, né, indicações energéticas, porque eu trago também tanto a questão da fitoenergética quanto da Wicca, né, da magia. Eu ia pegar um livro aqui, um deles que eu, né, me baseei, mas depois eu vou mostrando ali ao longo da nossa jornada aqui, né? Mas o alecrim ele é usado em magias para fortalecer a saúde, o amor e a proteção espiritual, né? Então veja que interessante, ele vai trabalhar também na magia, questão de relacionamento e questão de proteção. E na fitoenergética, ele é usado para acessar os registros akáshicos, liberar traumas e medos adormecidos. Gera vontade de mudança e sabedoria para viver e amar. Então veja como o alecrim ele é um aliado, muito aliado. Na verdade, todos os óleos são, né? Então depende daquilo que você estiver tratando em terapia. Mas o alecrim ele pode ser um grande aliado para curas, né? Curas emocionais, curas de traumas, até de vidas passadas, já que estamos falando de registros akáshicos também, né? Métodos de aplicação, isso é muito importante, né? A gente vai sempre falar em cada óleo, né, os métodos de aplicação. Depois, para quem tiver na minha rede ali dando terra, a gente vai fazer encontros ao vivo, como eu falei, para ir detalhando as formas de uso, dia a dia, e assim por diante. E novamente eu deixo o recado aqui, se você quiser ser do meu time, manda uma mensagem para mim que eu explico como é que funciona. Ele pode ser aplicado puro, né? Embora a gente não recomende, né, a aplicação de óleo essencial puro. Por quê? Porque ele evapora muito rápido. Então, mesmo que ele possa ser aplicado puro, ou seja, ele não tem a tendência de causar uma irritação na pele, apesar que sempre é bom testar, porque você pode ter alguma alergia específica, né, sua, no caso do alecrim, mas a ideia é que você dilua, por quê? Porque quando você dilui primeiro, né? Você gasta menos óleo, então você não precisa ficar toda vez pingando, você pode fazer uma diluiçãozinha e ir sempre passando. E a própria diluição, o óleo vegetal, que tem que ser de qualidade, obviamente, ajuda a fazer com que o óleo penetre na pele. Então ele segura um pouco o óleo e faz ele penetrar. Por quê? O óleo essencial ele é extremamente volátil. Então, se você pinga ele na pele, ele vai começar a evaporar, ele vai começar a emanar, né, a se volatilizar muito rapidamente. Então, pouquíssimo óleo vai entrar na pele, né, de direto, né? Você pode até usar como cheiro, obviamente, porque ele vai subir aquele aroma, mas se você quer que ele penetre na pele, diluir no óleo vegetal é sempre o melhor caminho. É, ou pode ser diluído, né? E aí para crianças e para aqueles com pele sensível no uso tópico. Então, novamente, ele pode ser aplicado puro, mas tem pessoas com a pele mais sensível que mesmo assim não poderiam aplicar ele puro, né? Aplicar diretamente na área de interesse ou pontos de reflexo, né? Pontos de reflexologia. Então, você quer trabalhar, por exemplo, alguma questão no fígado. Então, veja, estamos falando também de toda a parte energética. Então, você quer trabalhar alguma questão no fígado, você pode ir através da medicina tradicional chinesa encontrar um ponto de reflexologia do fígado e colocar o óleo essencial ali, através dos caminhos energéticos, dos meridianos, a energia do óleo chega naquele órgão. Você pode também dispersar ou inalar diretamente o aroma, foi o que eu fiz aqui no início. Eu não vou nem pingar de novo na mão, porque né, eu já senti, mas você pode abrir o vidrinho e sentir esse aroma. Você pode abrir o vidrinho, pingar uma gota na mão e sentir, e você pode colocar também num difusor ultrassônico, pode colocar num difusor pessoal, né, um colarzinho, para ir sentindo aquele aroma. E no caso da Duterra especificamente, que tem autorização da Anvisa para ingestão, porque eles são realmente puros, né, e garantidos que são puros, pode tomar também em cápsula, né, ou colocar uma ou duas gotas debaixo da língua, ou usar como condimento na culinária. Então aqui, essa parte da ingestão, ela é um pouco mais polêmica, né? Por quê? Porque o óleo essencial ele tem uma concentração muito forte. Então, para quem for usar de ingestão, tem que ter um conhecimento maior, tem que ter um apoio maior, não recomendo aqui, já estou deixando claro, eu não recomendo que alguém, né, fique ingerindo óleo essencial sem ter a consciência e o conhecimento de como fazer isso, né? Mas o óleo de alecrim, ele por ser um tempero, ele também pode ser tomado, né, ingerido, e geralmente quando você vai ingerir um óleo essencial é para trabalhar questões da digestão, né? Porque para todas as outras, no geral, ou você sente o aroma ou passa na pele. E a questão do uso culinário
Aqui você pode sim, de repente, para quem gosta, né, de óleos aromáticos, você pode pegar o azeite e como as pessoas fazem hoje, né? Pega um azeite, põe ali galhos de alecrim e ele fica um azeite aromatizado com alecrim. Se você não tiver o galinho de alecrim, você pode colocar uma gotinha do óleo essencial de alecrim naquele azeite, ele vai aromatizar, né, muito bem. Só que cuidado que o óleo essencial ele é muito forte, então você tem que diluir ele bastante, senão ele vai ficar muito forte, o gosto de alecrim, você não vai conseguir, né, usar aquele azeite. Informações de segurança, evitar durante a gravidez. Aliás, esse é um tema que eu já vou trazer aqui, né? Geralmente, durante a gravidez, tem que ter uma atenção muito maior, né? Então, qualquer óleo essencial, no geral, você tem que tomar cuidado maior com relação à gravidez. É, e não é para o uso por pessoas com epilepsia, porque ele pode deflagrar ali esses ataques epiléticos. E também tem que tomar cuidado se a pessoa tem pressão alta, né? Então, são os principais cuidados com o alecrim. Então, evitar durante a gravidez, né? Não usar quem for epilético e quem tiver pressão alta tem que ter ali um cuidado maior também, né? Então, talvez, no seu caso, se você perceber que ao inalar o alecrim a pressão se eleva, né? Você tem que usar um outro óleo, aí a gente vai ter várias opções aqui. Mas significa também que quem tem pressão baixa pode até se beneficiar do alecrim, porque a pressão quando cai também é muito ruim. Então, veja que a tendência do óleo essencial é elevar um pouco a pressão. Informações aromáticas dele, né? O aroma dele é herbáceo, forte, né? Acanforado, com tons lenhosos e balsâmicos, e é perene. Então, para quem gosta aí de fazer perfumes, óleos essenciais são incríveis, né? São uma grande alternativa a um perfume que, primeiro, você faz, você tem o seu toque, a sua energia, tende a ser bem mais barato que um perfume de qualidade, né? Que a gente tem, e vai ser totalmente natural, né? Não vai ter componente químico e assim por diante. Bom, os óleos essenciais eles podem ser misturados, né? E aí você cria sinergia. No geral, o alecrim ele se mistura bem com manjericão, bergamota, olíbano, gerânio, grapefruit, lavanda, capim-limão, limão Tahiti, laranja, hortelã-pimenta, eucalipto, petitgrain e manjerona. E claro que tem outros também, né? Aqui eu coloquei só os principais, né, mais citados. Você pode fazer os seus testes para ver qual é o perfil de aroma que você gosta. Por exemplo, alecrim com manjerona, putz, gostei muito. Alecrim com gerânio, já não gostei tanto. Né? Você pode colocar alecrim, bergamota e olíbano e ver como é que fica. Enfim, você pode, né, através da sua alquimia olfativa, fazer os seus testes. E olha só, de todos os que eu citei aqui, a gente vai ter aula sobre todos esses, né? Claro que vai ser de acordo com o tempo que eu tenho também para preparar, porque preparar essa aula aqui demorou um bocadinho, né? Mas eu quero sim, né, com mais frequência, trazer aulas de óleos essenciais. Então, vem para minha rede que você até me incentiva, né? Quanto mais pessoas estiverem aqui, me incentiva a fazer as aulas mais rapidamente. Informações adicionais, né, nessa parte principalmente espiritualista. No caso de chakras, primeiro, né, aviso aqui que não vai ter um consenso totalmente fechado. Você pode ver em alguma literatura ou alguém falando algo um pouco diferente disso. E tudo bem, né? Aqui, de tudo que eu pesquisei, é o que para mim faz mais sentido. Então, em relação a chakras, o alecrim ele ativa principalmente o Ajna Chakra, que é o chakra frontal, e o Sahasrara, que é o chakra coronário. Ou seja, a gente falou muito do alecrim trabalhando a concentração, a mente e a memória, ou seja, é um foco nesses dois chakras aqui. Em termos de signo, associado ao signo de Virgem, né? Então, lembra, não é porque você é do signo de Virgem que você só pode usar alecrim ou que você tem que usar alecrim, mas que o alecrim tem uma afinidade com a energia, né, com o arquétipo do signo de Virgem, então você pode utilizar inclusive ele como uma correspondência, né? Ah, quero fazer alguma meditação, algum trabalho, né, energético com a energia de Virgem. Você pode usar o óleo de alecrim como um ponto de conexão. Com relação a planetas, né, a gente pode associar o planeta Marte, Mercúrio e Urano, né? Então, o óleo de alecrim, ele também é um óleo muito bom para você poder se conectar com essas energias planetárias. Por exemplo, ele é um óleo que pode ajudar muito a quando temos aspectos com Mercúrio e Urano, né, como essa semana que eu estou gravando. Eu indiquei o melaleuca, né, o tea tree, que também ajuda, mas o alecrim ele pode ser uma boa alternativa porque ele pega esses dois planetas. Em termos de elemento, o alecrim ele trabalha elemento ar e elemento fogo. É isso, pessoal, né? Espero que tenha trazido informações interessantes.
eu vou meio que buscar manter esse padrão aqui de meia hora de aula, até para não ficar, né, cansativo, né, para todo mundo, mas é importante você ter essa visão do que o óleo faz por você. Lembrando que para quem está na minha rede, eu não vou poder atender todo mundo, obviamente, é para quem está na minha rede, para quem está, né, junto comigo ali, a gente pode trocar uma ideia, você pode perguntar algumas coisas. Claro que o que eu coloquei aqui é um pouquinho só do que o Alecrim faz, tem muito mais, né? Quando a gente consulta ali alguns manuais que não podem ser colocados aqui no YouTube, por exemplo. Então a gente pode, de repente, fazer essa troca para quem está na minha rede. E se você quer entrar na minha rede, você pode me mandar um WhatsApp, né, para esse número aqui, falando eu quero, né, saber do óleo de Alecrim, eu quero entrar na sua rede da Terra. Ou você pode me seguir aqui no Instagram, Suryashanti Astrologia, vai me acompanhando ali e de repente se conecta ali para a gente poder virar do mesmo time. É isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Muita gratidão. Use o seu óleo de alecrim. Namastê, Harion. O próximo será o de laranja.